Estamos literalmente em cima de um dos blocos de 800 toneladas da muralha oeste aqui em Baalbek. Mais ou menos deste ângulo, logo abaixo de mim, estão as pedras de 800 toneladas e abaixo delas as pedras de 400 toneladas. É incrível estar aqui em cima, literalmente sobre a própria muralha. Em 2020, 24 pesquisadores inseriram todas as medições, escaneamentos e registros históricos conhecidos de um dos sítios arqueológicos mais misteriosos da Terra em uma inteligência artificial de reconhecimento de padrões, na expectativa de confirmar uma história que aceitamos há séculos. Em vez disso, os resultados paralisaram a sala. As marcas das ferramentas não correspondiam a nenhuma civilização conhecida. As leis da física necessárias para mover as pedras não faziam sentido. E os alinhamentos astronômicos apontavam para uma época, milhares de anos anterior à existência de Roma. Então, se os romanos não construíram Baalbek, quem o fez? E não há provas de que os romanos tenham feito isso. É por isso que muitas vezes se diz que foram os gigantes que o fizeram. Algumas tradições também dizem que foram os demônios. Quando a IEA ampliou sua análise para outros sítios arqueológicos ao redor do mundo, as implicações se tornaram mais sombrias. Ela detectou uma assinatura de engenharia compartilhada, um padrão repetitivo de conhecimento disseminado por continentes que jamais deveriam ter entrado em contato. Coincidência ou evidência de algo apagado da história, as pedras sob Baalbek não pertencem a Roma, nem a qualquer civilização registrada na história. Elas apontam para uma possibilidade que os historiadores há muito resistem a explicar, uma cultura avançada que dominava a engenharia e que depois desapareceu tão completamente que nos esquecemos de sua existência. Hoje, mergulhamos na investigação que nos leva a uma última pergunta incômoda sobre o que mais nos enganamos em relação ao nosso passado. O sítio arqueológico que se recusou a se encaixar na explicação de Baalbek fica no Vale do Baia, no Líbano, um extenso complexo de templos e plataformas que os turistas fotografam sem entender o que estão vendo. Por gerações, a história oficial foi simples e direta. Os romanos o construíram. Ponto final. O Império tinha a mão de obra, o conhecimento de engenharia e a ambição para construir monumentos gigantescos por todo o seu território. Baalbek era apenas mais um exemplo da grandeza romana, um complexo de templos dedicado a Júpiter que demonstrava o poder da civilização clássica. Historiadores repetiam essa explicação em livros didáticos e documentários. Guias turísticos a recitavam para os visitantes. O caso estava encerrado, o mistério resolvido, o sítio arqueológico compreendido. Só que não. Sob os templos romanos, sob as colunas e fachadas esculpidas que todas as fotografias capturam, jaz algo muito mais antigo e muito mais perturbador. Uma plataforma de fundação feita de pedras tão maciças que os engenheiros modernos têm dificuldade em explicar como chegaram lá. 3 blocos conhecidos como trilatão pesam aproximadamente 800 toneladas cada. Cada uma dessas pedras pesa impressionantes 800 toneladas métricas, o que equivale a quase 900 toneladas imperiais. Elas medem 19 metros de comprimento, 4 metros de altura e 3 metros de espessura. Esses não são elementos decorativos ou floreios artísticos. São a base sobre a qual tudo o mais foi construído e não correspondem em nada às práticas de engenharia romanas. Os romanos deixaram registros meticulosos de seus projetos de construção. Documentaram técnicas, celebraram conquistas e preservaram o conhecimento para as gerações futuras. No entanto, em nenhum lugar desses arquivos existe qualquer referência ao corte, movimentação ou colocação de pedras dessa magnitude. Os maiores blocos de pedra que se sabe terem sido transportados pelos romanos pesavam cerca de 300 toneladas e esses projetos foram considerados feitos extraordinários, dignos de menção especial. As pedras do Trilatlo pesam quase 3 vezes mais e os romanos aparentemente nada disseram sobre elas. Esse silêncio intrigou os pesquisadores por décadas, mas a resposta padrão era sempre a mesma. Os registros devem ter se perdido. As técnicas devem ter sido esquecidas. As explicações devem existir em algum lugar, mesmo que ainda não as tenhamos encontrado. Essa confiança começou a ruir quando uma nova geração de investigadores chegou ao local com tecnologia que os seus antecessores nunca tiveram. Trouxeram radar de penetração no solo, sistemas de medição a laser, equipamentos de análise química e algo que mudaria tudo, uma AI de reconhecimento de padrões concebida para a perícia em engenharia.
A máquina tinha sido treinada para identificar assinaturas microscópicas em pedra e metal, interpretar dados estruturais e comparar as descobertas com todas as tradições construtivas conhecidas na história da humanidade. O método já havia sido testado em pontes romanas, pirâmides, maias e antigas fundações chinesas. A equipe confiou nele porque não se baseava em especulações ou teorias. A análise se limitou a apresentar dados e relatar o que os números mostravam. Quando apontaram o dedo para Baalbek, esperavam a confirmação da história já conhecida. O que receberam em vez disso foi uma demolição sistemática de tudo o que os historiadores afirmavam compreender. As marcas das ferramentas não correspondiam a nada. A investigação começou com a pergunta mais simples: que ferramentas cortaram essas pedras? Cada civilização deixa marcas nos materiais que trabalha. Cinzéis de bronze criam padrões diferentes dos de ferramentas de ferro. A percussão manual deixa marcas diferentes da moagem abrasiva. Ao estudar os detalhes microscópicos das superfícies cortadas, os pesquisadores geralmente conseguem identificar as técnicas e estimar a época da construção. A equipe coletou milhares de imagens ampliadas, centenas de fotografias detalhadas e análises químicas de superfícies em todo o sítio arqueológico. Eles carregaram tudo na IA e a instruíram a comparar as marcas com seu banco de dados de tradições antigas de ferramentas conhecidas. Os resultados foram negativos em todos os casos. Os cortes não correspondiam a cinzéis de ferro romanos, não correspondiam a cunhas fenícias, não correspondiam a picaretas assírias, ferramentas de cobre egípcias ou implementos de pedra neolíticos. A AIA testou todas as tradições em sua biblioteca e não encontrou nenhuma correlação forte o suficiente para identificar uma origem. Mas o sistema não parou na eliminação, ele também descreveu o que viu. E essa descrição levantou questões inesperadas. As superfícies eram excepcionalmente lisas. Os canais seguiram trajetórias precisas com profundidade consistente do início ao fim. Não havia evidências de marcas de martelo, sinais de vibração do cinzel ou impactos irregulares que normalmente apareceriam quando humanos golpeiam pedra com ferramentas de metal. Os cortes pareciam controlados de uma forma que ferramentas manuais não conseguiriam alcançar. A IA identificou diversas semelhanças com técnicas de corte industriais que utilizam água corrente misturada com partículas abrasivas. Esses métodos guiam um fluxo constante de água ao longo da linha de corte, enquanto minerais em suspensão realizam o desgaste. O resultado é um canal liso e consistente, exatamente como o que a digitalização mostrou. A análise química acrescentou mais uma camada de incompreensão. A IA detectou areia de quartzo e pequenos fragmentos de corrindon nas superfícies cortadas. Ambos os minerais são mais duros que o calcário e funcionam como abrasivos poderosos quando suspensos em água. Nenhum dos dois ocorre naturalmente no local. Alguém os trouxe para lá deliberadamente, o que sugere um planejamento organizado e uma seleção criteriosa de materiais que a narrativa histórica padrão jamais mencionou. As implicações eram perturbadoras. Se os construtores usaram corte abrasivo à base de água, possuíam um conhecimento que não aparecia em nenhum outro lugar do Antigo Levante. Os romanos nunca usaram tais métodos, nem qualquer outra civilização conhecida por ter trabalhado na região. O fundo da pedreira revelou ainda mais. A IA identificou evidências de extração por congelamento e descongelamento, uma técnica na qual os trabalhadores escavam valas estreitas ao redor de um bloco. As enchem com água e permitem que as temperaturas de inverno o congelem. À medida que o gelo se expande, exerce uma pressão tremenda contra a pedra, eventualmente separando o bloco da rocha matriz. O sistema detectou rachaduras verticais, padronizadas e linhas de fratura consistentes com esse método. Também foram encontrados canais rasos no fundo da pedreira que pareciam ter sido projetados para direcionar a água para o local desejado. Técnicas semelhantes existiam na Escandinávia pré-histórica e nas primeiras pedreiras chinesas. Mas nenhum desses exemplos operava em uma escala sequer próxima à vista em Baalbek. O sistema de corte não pertencia a nenhuma cultura conhecida na região. Era científico, controlado e cuidadosamente planejado. E se o corte era tão avançado, mover as pedras representaria um mistério ainda maior, a física que desfez todas as teorias.
A equipe esperava que a análise das marcas das ferramentas fosse a parte mais difícil. Eles presumiram que, uma vez compreendido como as pedras foram cortadas, a questão do transporte se resolveria por meio de explicações já conhecidas. Rolos de madeira, equipes de corda trenós em solo úmido. Essa é de longe a teoria mais aceita, que envolve o uso de cavaletes e cordas para puxar e arrastar lentamente os blocos de pedra. Força bruta aplicada por milhares de trabalhadores coordenados. Esses métodos explicaram outros sítios megalíticos ao redor do mundo. Certamente explicariam Baalbek. A AAG recebeu todas as variáveis que a equipe conseguiu medir, o peso exato de cada bloco, a resistência à tração dos materiais das cordas antigas, os limites de compressão dos rolos de madeira, os coeficientes de atrito de diferentes tipos de solo, a inclinação do terreno entre a pedreira e a plataforma, as condições climáticas estimadas a partir de dados climáticos históricos. O sistema foi instruído a assumir coordenação perfeita em condições ideais. A equipe queria ser generosa. Queriam saber se algum método tradicional poderia funcionar mesmo no melhor cenário possível. A executou mais de 10.000 simulações, ajustou o espaçamento dos rolos, alterou as configurações das cordas, testou diferentes tipos de madeira, modificou os ângulos de trajetória e examinou trenós com e sem lubrificação. O modelo chegou a simular ajustes de inclinação suaves para verificar se o próprio terreno suportaria a carga. Todas as simulações falharam. Os rolos de madeira cederam quase imediatamente sob pesos próximos a 800 toneladas. O atrito gerou tanto calor que a madeira carbonizou e se estilhaçou a poucos centímetros do movimento. Mesmo com a substituição constante dos rolos, o sistema não conseguiu suportar o transporte. O transporte com cordas era igualmente impossível. Para gerar força de tração suficiente, as cordas precisariam ser mais largas que o torso de um ser humano. O peso total da corda necessária excederia o peso da força de trabalho que a puxaria. Nenhuma tradição antiga conhecida de fabricação de cordas produzia material resistente o suficiente para suportar a tensão. As estimativas de força de trabalho revelaram os números mais alarmantes. Para mover uma única pedra de trilito, mais de 30.000 pessoas precisariam empurrar ou puxar simultaneamente. Não havia espaço físico ao redor dos blocos para posicionar tantos corpos. Mesmo que houvesse espaço coordenar 30.000 pessoas para aplicar força em perfeita sincronia, seria logisticamente impossível. A ICESIA classificou o cenário como irrealista em qualquer configuração. O transporte com trenós não ofereceu solução. Em quase todas as simulações, as pedras afundaram no solo sob o próprio peso. Umedecer o solo para reduzir o atrito apenas aumentou a sucção e agravou o problema. A equipe assistiu a simulação após simulação terminar em fracasso. Segundo pesquisadores presentes durante a revisão, a frustração se transformou em descrença à medida que todas as explicações tradicionais ruíram. Com todos os métodos conhecidos descartados, a IA propôs um modelo alternativo. Sugeriu que os construtores criaram extensas rotas de transporte com superfícies artificialmente alisadas, remodelaram o terreno ao longo do caminho, utilizaram sistemas de rolos de tripla camada com plataformas de distribuição de peso projetadas e aplicaram vantagem mecânica coordenada em múltiplos pontos. Esse nível de planejamento de infraestrutura exigiria conhecimento de topografia, ciência dos materiais e capacidade de gerenciamento de projetos que nenhuma cultura antiga conhecida na região possuía. O transporte não era uma questão de força bruta, era uma questão de projeto de engenharia avançado, e a questão de quem possuía tal conhecimento permaneceu completamente sem resposta. O alinhamento celeste que apagou Roma do mapa. Após a análise dos transportes, a equipe esperava que a investigação fosse encerrada. Eles já haviam reunido anomalias suficientes para desafiar a narrativa padrão. Mas a IA tinha mais um conjunto de dados para examinar, e o que ela descobriu retrocederia a linha do tempo em milhares de anos. O sistema recebeu medições a laser da orientação da plataforma, linhas de visão precisas, perfis do horizonte e dados da posição solar. Ele comparou esses números com modelos celestes, que simulavam as posições dos astros ao longo de 12.000 anos de história. O programa levou em conta a precessão axial, a lenta oscilação na rotação da Terra, que altera a posição aparente do Sol e das estrelas em pequenas quantidades a cada século.
A procissão completa um ciclo completo em aproximadamente 26 mil anos. Para alinhamentos astronômicos, essa deriva é crucial. Uma estrutura orientada para uma posição específica do nascer do Sol, hoje estaria voltada para um ponto diferente no horizonte há 5 mil anos. A inteligência artificial sobrepôs o alinhamento da plataforma às posições dos solstícios e equinócios em diferentes eras. Ela verificou onde o Sol teria nascido no azimuth exato para o qual a plataforma aponta, século a século, milênio a milênio. Os resultados impressionaram a todos na sala. A plataforma coincidia com o nascer do Sol no solstício de verão, mas não para o período romano. O encaixe geométrico era perfeito para uma era de aproximadamente 7 a 9 mil anos antes da Era Comum. Isso não era o período romano, nem mesmo a Idade do Bronze. Era pré-história, né? Remota, a uma era em que os historiadores acreditam que a região era povoada por comunidades agrícolas simples, sem capacidade para construções monumentais. As implicações eram graves. Se a plataforma estava orientada para um solstício pré-histórico, então quem a projetou entendia de geometria solar suficientemente bem para prever as posições do nascer do Sol ao longo de extensos períodos de tempo. Possuíam conhecimento de modelagem do horizonte, ciclos celestes e planejamento arquitetônico que não deveriam ter existido por milhares de anos após a data aparente de sua construção. A equipe comparou essa descoberta com outros sítios arqueológicos de tempos remotos. Göbekli, na Turquia, demonstra conhecimento astronômico que remonta a 11 mil anos. Nabtaplia, no Egito, contém arranjos de pedra alinhados a antigos solstícios. Os templos malteses estão voltados para eventos astronômicos de eras muito anteriores à civilização registrada. Baalbek agora se juntou a esse padrão, sugerindo que grupos dispersos na pré-história observavam o céu com precisão e construíram monumentos para marcar suas observações. Os romanos não projetaram essa plataforma. Eles herdaram aquilo, construíram seus templos sobre algo muito mais antigo, algo que apontava para um céu que nunca estudaram e uma era cuja existência desconheciam. A história aceita de Baalbek não apenas fora questionada, como fora apagada. O solo que sabia demais. Os dados de alinhamento obrigaram a equipe a olhar para baixo novamente com um olhar renovado. Se a plataforma pertencia a um programa astronômico pré-histórico, então o solo abaixo dela poderia conter evidências adicionais. A inteligência artificial foi combinada com novos levantamentos de radar de penetração no solo e análises detalhadas do solo. Juntos, eles produziram um mapa tridimensional do leito rochoso sob as pedras do Trilithon. O que emergiu desse mapa não parecia aleatório. O radar revelou zonas de rocha sólida, zonas de fragilidade e fraturas ocultas que atravessavam a fundação como falhas geológicas. Aí, a sobrepôs a pegada exata de cada pedra de 800 toneladas a este mapa e a correlação foi imediata e precisa. Cada bloco maciço assentava diretamente sobre a porção mais resistente da rocha matriz disponível. Em vários casos, deslocar uma pedra em apenas 1,5 metro ou 1,5 metro a teria colocado sobre uma zona frágil. Essa pequena alteração teria causado assentamento irregular e provavelmente falhas estruturais em poucos séculos. Os construtores não se limitaram a colocar pedras pesadas no chão. Eles mapearam o subsolo com precisão suficiente para identificar os pontos mais resistentes até a base. As juntas entre as pedras revelaram um raciocínio ainda mais sofisticado. Varreduras a laser das superfícies de encaixe mostraram formatos projetados para se auto-apertarem conforme o peso exercido de cima para baixo. As pedras foram talhadas, de forma que, sob carga, se encaixassem com mais firmeza. Esse efeito se assemelha às técnicas utilizadas em projetos modernos de resistência a terremotos. A geometria distribui a tensão dinamicamente, reduzindo a probabilidade de falhas quando o solo se movimenta. Os pagodes japoneses utilizam princípios semelhantes, mas essas estruturas surgiram muito mais tarde na história. A arquitetura romana se baseava em arcos e câmaras de alívio. Os construtores egípcios utilizavam o volume da rocha para resistir ao movimento. Nenhuma dessas tradições empregava seleção precisa da rocha matriz ou juntas que se apertavam sob pressão.
A engenharia em Baalbek combinou levantamentos do subsolo com construção que leva em consideração as tensões de maneiras que se assemelham mais à engenharia civil moderna do que à tradição antiga. Os construtores sabiam como interpretar a resistência da rocha matriz, evitar fraturas ocultas e moldar as juntas para suportar a carga dinâmica. Isso implicava equipes organizadas de especialistas que combinavam conhecimento geológico com planejamento de construção. O nível de coordenação exigido não encontra paralelo nos registros históricos das primeiras sociedades do Levante. O solo em Baalbek não foi escolhido ao acaso. Fora selecionado deliberadamente por pessoas que compreendiam forças que só seriam formalmente descritas milhares de anos depois. As pedras que superam todos os recordes. Com a análise da rocha matriz concluída, a escala das próprias pedras tornou-se impossível de ignorar. Os blocos do Trileton pesam aproximadamente 800 toneladas cada. Esses números por si só superam as maiores pedras que os romanos teriam movido. Mas a pedreira guardava algo ainda mais extremo. Um bloco chamado de Pedra da Mulher Grávida pesa cerca de 1.000 toneladas. Ele foi extraído e moldado quase completamente, mas nunca foi movido de sua posição original. E em 2014, topógrafos identificaram outro bloco nas proximidades que parece pesar aproximadamente 1.650 toneladas. Esta pedra também jaz onde foi talhada, abandonada no local, como se os construtores simplesmente tivessem ido embora. A IAA realizou cálculos com precisão brutal. Comparou os requisitos de içamento e transporte com todas as tecnologias conhecidas do mundo antigo. Para guindastes, nenhum sistema de içamento de qualquer época seria capaz de levantar com segurança massas dessa magnitude. Para estradas, a infraestrutura necessária para suportar o transporte constituiria grandes projetos de engenharia por si só. No caso das cordas, as exigências de resistência à tração excediam todos os materiais antigos conhecidos. Em relação à mão de obra, a densidade de trabalhadores necessária era logisticamente impossível, dados o espaço disponível e as limitações de coordenação. Engenheiros modernos foram chamados para contestar essas conclusões. Eles tentaram projetar esquemas de transporte utilizando equipamentos contemporâneos, transportadores multi-eixos, içamentos em etapas e guindastes de grande porte. Mesmo com ferramentas modernas, mover um bloco de 1.600 toneladas seria uma tarefa gigantesca, exigindo meses de planejamento e infraestrutura especializada. A conclusão foi drástica. Ou existia uma tecnologia desconhecida na época da construção, ou os construtores possuíam capacidades logísticas e de engenharia muito superiores a qualquer coisa registrada na história. O modelo tradicional de progresso tecnológico gradual desmoronou em Baalbek. As pedras exigiam explicações que a história existente não conseguia fornecer para a rede que não deveria existir. A etapa final da investigação começou como uma comparação de rotina, quase uma reflexão tardia. A equipe já havia reunido anomalias suficientes para desafiar décadas de história aceita. As marcas de ferramentas apontavam para métodos desconhecidos. A física dos transportes desafiava qualquer explicação. Os alinhamentos astronômicos apagaram completamente a cronologia romana. A engenharia geológica revelou conhecimentos que não deveriam ter existido. Em qualquer análise razoável, a investigação havia cumprido seu propósito, mas a IAA ainda tinha mais uma tarefa a concluir. E o que ela descobriu naquelas horas finais transformaria Baalbek de um mistério isolado em evidência de algo muito mais perturbador. O sistema foi instruído a comparar as características de engenharia de Baalbek com as de outros sítios arqueológicos antigos ao redor do mundo. A equipe esperava, na melhor das hipóteses, semelhanças mínimas, talvez algumas coincidências que pudessem ser explicadas por desenvolvimento independente ou pressões ambientais compartilhadas. Construtores antigos de todo o mundo enfrentavam problemas semelhantes. Pedras pesadas precisavam ser movidas, estruturas precisavam se manter de pé. Não seria surpreendente se diferentes culturas chegassem a soluções semelhantes por meio de tentativa e erro. Os pesquisadores se prepararam para uma conclusão tranquila, um relatório final que confirmaria Baalbek como um sítio único e deixaria as questões mais amplas para as gerações futuras responderem. Em vez disso, a AAI e a AA
retornou resultados que paralisaram a sala em absoluto silêncio. O sistema não encontrou correspondências isoladas. Ele encontrou conjuntos inteiros de padrões de engenharia compartilhados espalhados por sítios que não deveriam ter tido qualquer contato na pré-história remota. As distâncias envolvidas abrangiam milhares de quilômetros. Os períodos de tempo remontavam a tempos que ultrapassavam o alcance de qualquer civilização documentada. Mesmo assim, as assinaturas se repetiam com uma consistência que não podia ser descartada como mera coincidência. A inteligência artificial começou com marcas de ferramentas. Comparou os canais de corte microscópicos de Baalbek com amostras coletadas em Göbekli Tepe, na Turquia, Napa, no deserto egípcio, Ain Ghazal, na Jordânia, a Jericó antiga, os templos megalíticos de Malta, dolmens espalhados pelas montanhas do Cáucaso e pedras fundamentais pré-dinásticas no Egito. Os ângulos dos canais coincidiam, as assinaturas de profundidade estavam alinhadas. A precisão impecável que parecia impossível em Baalbek aparecia repetidamente em locais separados por continentes e milênios. Inicialmente, a equipe suspeitou de um erro nos dados. Eles verificaram os arquivos 2 vezes, confirmaram as medições originais e executaram a comparação novamente. As correspondências permaneceram. Os alinhamentos astronômicos criaram mais uma camada de conexão. A IA testou cada sítio arqueológico em relação a modelos celestes pré-históricos, calculando onde o Sol e as estrelas teriam nascido em diferentes momentos do passado remoto. Vários sítios apontaram para eventos de solstício ou horizonte de eras semelhantes, eras que antecederam a civilização escrita em milhares de anos. Esses alinhamentos não correspondiam às tradições astronômicas romanas egípcias ou mesopotâmicas. Pertencem a uma época anterior à existência dessas civilizações, quando os historiadores acreditam que a humanidade vivia em aldeias agrícolas dispersas sem capacidade para construções monumentais ou observação celeste sofisticada. No entanto, os números mostraram o contrário. As estratégias de posicionamento geológico revelaram o mesmo padrão perturbador. A IA identificou como os construtores de Baalbek colocaram pedras maciças nas zonas de rocha matriz mais resistentes, evitando fraturas ocultas por margens de apenas alguns metros. Ao analisar outros locais, o sistema encontrou comportamento idêntico. Foram selecionadas cristas rochosas robustas. Zonas frágeis foram evitadas. A precisão se repetiu em locais que deveriam ter se desenvolvido independentemente. Alguns pesquisadores argumentaram que isso poderia ser coincidência, que qualquer construtor inteligente buscaria terreno estável. Outros apontaram que a consistência era exata demais que evitar fraturas. Por margens tão pequenas, exigia conhecimento do subsolo, que a simples observação não poderia fornecer. Os dados da pedreira trouxeram o choque final. As assinaturas de extração, por congelamento e descongelamento de Baalbek, o padrão de rachaduras verticais que indicava expansão controlada do gelo, apareceram em sítios no Cáucaso e coincidiram com linhas de fratura documentadas em pedreiras pré-históricas em diversas regiões. Este método de extração exige a compreensão de como as mudanças de temperatura afetam a pedra em nível molecular. Requer planejamento ao longo das estações do ano e coordenação entre equipes de trabalho. Sua presença em múltiplos sítios distantes sugere conhecimento técnico compartilhado em vez de descoberta independente. Quando a IA integrou todos os conjuntos de dados, marcas de ferramentas, alinhamentos, escolhas geológicas, métodos de extração e proporções de medição, uma conclusão emergiu da análise. Esses sítios podem compartilhar uma única tradição de engenharia. O padrão sugere transferência de conhecimento entre regiões, metodologias compartilhadas transmitidas entre grupos distantes e abordagens consistentes para a solução de problemas arquitetônicos que não constam em nenhum registro histórico. Isso implicaria comunicação ou continuidade cultural entre continentes muito antes do surgimento de qualquer civilização estabelecida. Baalbek não era uma anomalia isolada. Parecia ser um nó em uma rede de engenharia pré-histórica que abrangia o mundo antigo. Se tal rede existiu, então, uma civilização inteira,
ou um grupo de culturas interligadas atingiu uma notável sofisticação técnica, construiu monumentos que ainda hoje lutamos para explicar e, em seguida, desapareceu tão completamente que nos esquecemos de que sequer existiram. O conhecimento que eles tinham de geologia, astronomia, topografia e engenharia em pedra desapareceu por completo, sobrevivendo apenas nas pedras silenciosas que deixaram para trás para que nós as decifrássemos milhares de anos depois. Pense no que isso realmente implica. Em algum ponto remoto da pré-história, o conhecimento atingiu patamares que só agora começamos a reconhecer, e então desapareceu sem deixar vestígios. Baalbek não estava escondida. Estava à vista de todos enquanto contávamos a nós mesmos uma história que parecia segura, ordenada e completa. Os dados agora eliminaram esse conforto. Se uma compreensão avançada do mundo pôde desaparecer de uma vez, apagada tão completamente que até mesmo seus construtores foram esquecidos, então nossa própria certeza sobre o progresso se torna frágil. Isso não é apenas um mistério esculpido em pedra. É um aviso escrito através do tempo. E à medida que novos locais são escaneados e novos padrões emergem, uma pergunta persiste no silêncio deixado para trás. Se a história os esqueceu, o que nos dá tanta certeza de que um dia ela não se esquecerá de nós. Também, as pedras ainda estão esperando e têm mais segredos para contar. Tem mais segredos para contar, tem mais segredos para contar, tem mais segredos para... Opacíssimo.